dos grandes riscos do autoconhecimento é a busca por um caminho fácil e sem dor, e pior, por uma rápida transformação. Todos nós temos um perfil de comportamento, um padrão de comportamento que é só nosso. E para conhecê-lo de verdade, é necessário ter uma disposição para uma autoanálise honesta e questionadora. Porque o autoconhecimento nos mostra o que somos capazes de alcançar, mas também lança luz clara e imparcial sobre as nossas limitações quase intransponíveis. O autêntico autoconhecimento é de valor inestimável, mas não se engane. Ele só pode te ajudar se você for sincera com você mesmo. Desde que o mundo é mundo, que se tenta juntar as pessoas, né, dentro de um padrão, uma vez que existem vários padrões de comportamento entre as pessoas. Podemos sofrer a influência de mais de um perfil, por isso, ter uma mistura assim, de vários padrões. Por isso, chamamos isso de configuração de perfil. Pode se deparar com 2 perfis ou mais no seu resultado. Nenhum perfil é melhor ou pior. Todos têm pontos fortes e fracos. Todos têm trunfos e desvantagens, qualidades intrínsecas e limitações pertinentes. Conhecer o seu perfil é apenas o começo e provavelmente você vai se sentir aliviada com algumas coisas e constrangida com outras, eufórica e preocupada ao mesmo tempo com as suas descobertas. Coisas que inconscientemente sempre soube a seu próprio respeito, sempre percebeu, de repente se tornarão claras. Você poderá ver esses padrões em ação na sua vida. Partindo do fato de que o crescimento profissional depende muito do quão bons somos em nos relacionar de forma construtiva com os outros, concluímos que é fundamental entender como as pessoas com perfis diferentes funcionam. Saber como os outros perfis funcionam aumenta exponencialmente a sua capacidade de se relacionar bem com pessoas de perfis diferentes e diferentes perfis. Além de aumentar muito a sua capacidade de negociar com o seu segundo ou terceiro perfil, se for o caso, né? Nesse primeiro momento, nós vamos falar de cada perfil individualmente e, na sequência, vamos falar sobre a configuração de mais de um perfil. Fica mais fácil pensar nas características individuais de cada perfil como uma paleta de cores. Assim, os perfis podem ser vistos como uma família de tons interrelacionados. Dizer que alguém do perfil analista, por exemplo, seria o mesmo que dizer que pertence à paleta das cores azuis, embora isso não indique precisamente qual tom de azul. Se azul marinho, índigo, turquesa, porém, certamente já permite uma distinção entre azul e rosa ou entre azul e laranja. Quando você tem 2 ou mais, deve concluir que vai ter assim uma terceira cor formada por essa mistura tão especial. O nosso perfil permanece o mesmo no decorrer da vida. Você pode mudar e se desenvolver de muitas maneiras, mas geralmente não muda de um perfil para o outro. Por exemplo, as pessoas, né, às vezes saem de relacionamentos que pareciam sufocar. E quando entra em outro, dizem coisas do tipo: com ele eu me sinto eu mesma. Só que muitas vezes não era o outro que a sufocava, e sim todas as adequações que elas faziam para agradar o outro, mesmo sem o outro pedir. Trazendo para o nosso trabalho, muitas vezes fazemos essas mesmas adequações e o trabalho passa a ser uma carga a ser suportada. Mesmo que o seu resultado de perfil dê apenas um perfil predominante, ainda assim é imprescindível que você conheça os outros 3 perfis. Primeiro, porque não existe perfil puro, existe perfil predominante. Então, mesmo quando há apenas um perfil predominante, ainda assim ele não é puro, porque em menor ou maior grau
a gente tem uma pequena porcentagem dos outros três, porque ninguém é 100% um único perfil. Não é se temos ou não a influência de outros perfis, é o quanto temos. E segundo, porque você vai conviver com pessoas que têm perfis diferentes do seu. Por isso, entender sobre o funcionamento dos outros é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Eu quis trazer esses dados para você entender a importância de conhecer e estudar o seu perfil comportamental, porque isso te ajuda a se conhecer melhor. Pesquisas mostram que o maior fator de crescimento profissional está em desenvolver suas habilidades comportamentais. Portanto, faz todo sentido você conhecer quais são as suas. Eu digo isso porque cada perfil tem mais facilidade com algumas características e tem menos facilidade com outras. E reconhecer quais habilidades o seu perfil tem mais aderência vai facilitar a sua vida. Afinal, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas geralmente são demitidas pelos seus comportamentos. Quando você conhece o seu padrão de comportamento, você pode fazer o que quiser com ele. Do contrário, se você não o conhecer, é ele que vai fazer o que quiser com você.